Olá, hoje é dia de trabalhar com medidas. E trabalhar com medidas vai ter várias aplicações, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha peça sob medida, né? Um pregador para fundo verde para usar em vídeos aqui, ou quando fui imprimir várias outras coisas, né? Ah, o filtro da máscara, né? Para serragem, lembrando, não usem aquele tipo de máscara para Covid. Tamanho de miniatura, peças que encaixam, entre outras tantas coisas que você vai querer imprimir, né, ou queira projetar tendo o cuidado, né, de ter os tamanhos para saber se as coisas se encaixam e depois montar, usar isso de blueprint, né, para depois fazer uma peça em madeira ou em outro material, né, você pode projetar ela em 3D primeiro com as medidas certas e aí depois só ir pegando cada pedaço e anotando, né, qual tipo de corte e de que tamanho tem que ser feito. Então, aconselho fazer, então, usando medidas precisas no Blender. E onde que a gente vai mexer com os números? Aqui acima desse logo vermelhinho, que é onde tem um triângulo, né, um cone, uma bolinha, uma outra coisa, que é a configuração da cena. Tem várias opções interessantes, a que a gente precisa mexer mesmo é só uma. No meu caso, eu quero trabalhar com milímetros. Então, primeira coisa, eu tenho que garantir que meu sistema de unidade é o métrico, porque pode muito bem não ser. Ok? É o sistema métrico. Embaixo, a gente tem a escala das unidades, que em geral é 1, mas como eu quero trabalhar em milímetros, eu já alterei a minha para 0,001, ou seja, o milímetro em relação à unidade métrica que nós estamos adotando aqui, que está aqui embaixo. Então eu digo que o meu comprimento é milímetros, minha rotação é graus, né, degree, millimeters, e a massa em quilos, só por causa da gente tentar fazer alguma simulação também, poder usar isso. O tempo é em segundo e a temperatura está em Kelvin. Vou aproveitar e mudar para Celsius, que eu prefiro usar o sistema métrico para tudo. Aqui eu botei que são milímetros e o Blender passa a entender então que é para usar esse tipo de abreviação. Mas se eu botar milímetros aqui e mantiver 1 aqui em cima, ele vai continuar usando 1 metro como referência, que é, né, a unidade de escala base do sistema métrico. 1 milímetro, né, é 0,001 de metro, por isso que ele está marcado aqui. E está resolvido. Teoricamente, se eu botar aqui um cubo, ele veio parar aqui. No N a gente tem as opções e agora ele tem 2 por 2 por 2 milímetros. Quando eu exportar isso, a gente vai encontrar um outro problema, que é ele está com a unidade 1000 vezes menor. Então eu preciso exportar como foi feito no vídeo anterior, arrumando a unidade para 1000 vezes o que tem aqui. Feito isso, ele vai sair exatamente do tamanho certo. Então, se eu pegar um cubo aqui de 2 milímetros, ele vai ter um arquivo de impressão exatamente de 2 milímetros. Mas tem mais um ajuste que a gente precisa fazer quando vai trabalhar com medidas exatas, que é aqui em cima, onde tem as nossas propriedades de auxiliares, né? Se a gente tirar os auxiliares, a gente não vê o chão, a gente não quando seleciona as coisas, ela não fica brilhante, né? Tem várias coisas que nos auxiliam a editar os objetos. E tem as propriedades dos auxiliares aqui do lado. Por exemplo, o chão eu estou vendo x e y, eu podia marcar para ver o z, e aí eu sempre vou ter linha de guia do z também. Não me interessa muito, opa, aqui. Então vou tirar, e a escala do chão está em 0,001, porque eu coloquei, não porque o Blender fez automático. Se ele tiver em 1, o que vai acontecer? A gente continua vendo as linhas de base do x e do y, mas eu só vou ver outras divisões quando eu chegar numa distância de 1 metro, que minha câmera até para de pegar, porque eu estou trabalhando muito perto aqui de milímetro. Então, para ter a divisão, eu preciso colocar aqui 0,01. E aí agora o chão tem todas as divisões em milímetro também. E quando eu usar medidas como G, X, 1, ele mexeu 1 milímetro para o lado. A gente vê, inclusive, que ficou com a linha de base exatamente nesta parede.
Feito isso, o último ajuste. E o último detalhe é, eu adicionei aqui um plano e juntei esses dois cubos usando a ferramenta Snap, para vocês verem que se a gente tiver aqui nas ferramentas de item, ferramentas, né, opções de ferramentas, opções de item e as opções de viewport que nós estamos usando para visualizar nos objetos, nós temos aqui a lente. E a focal, tanto faz, na verdade, se a gente aumentar ou diminuir aqui, vai dar aquele efeito olho de gato, né? Nem isso que eu quero mexer. Mas o Clip Start e End é de quando a quando que a gente vai enxergar, de onde a onde que a gente vai enxergar bem no nosso viewport. Né? A gente vê aqui, desse jeito que está, enxergando de 0,01 milímetro até 5 metros, eu posso me afastar bastante, continuo vendo bastante do chão para todo lado. Precisaria ter muita coisa ou algo muito grande nessa cena para sair do meu campo de visão de 5 metros, então já é um número razoável. Né? E de perto eu consigo ver se um objeto se liga ao outro, e nós temos aqui essa rachura mostrando que esses dois objetos estão ocupando o mesmo espaço, né? Que esse plano, no caso, está grudado na parte de baixo do cubo. Até aí está tudo bem. O problema é que se a gente tiver números muito díspares do que a gente está trabalhando, né? No caso eu estou trabalhando em milímetros, então eu quero ver de 0,1 milímetro até 5 metros. Se eu estivesse vendo, por exemplo, de 1 milímetro, ainda é bom, mas até 5.000 metros. Aí o Blender começa a ter problemas para calcular, né? O Workbench não aguenta calcular essa distância toda. É muita coisa, e aí quando a gente olha coisas muito pequenas, elas ficam bastante inconsistentes, que é o nosso caso aqui. Né? Ainda dá para entender que existe uma parte aqui desses dois objetos que estão se encontrando, mas as bordas deles ficam inconsistentes, o encontro deles aqui, projeção de sombra, tudo isso vai ficar muito estranho. Como é que a gente arruma isso? A gente volta lá, para dentro do espaço de trabalho que a gente quer. Colocar 10 metros, ainda corrige muito bem. Se eu quiser ser muito específico, eu podia botar até de 1 milímetro ou de 0,01 milímetro até 1 metro. Né? E aí tudo nesse espectro ia ficar muito bem calculado, muito bom de ver, né? Fora desses grandes limites. Como a gente está trabalhando com essas escalas aqui, de milímetros, no caso de 2 milímetros, né? Cada um cubinho desse. Então, essa escala funciona bem. É a última coisa que você precisava ajustar para ajustar os tamanhos. Lembra de ir em File, em Defaults e Save Startup File, para que você nunca mais tenha que alterar isso de novo, né? E tenha que lembrar de tudo isso. Caso contrário, ele vai voltar para onde estava da última vez que você ligou o Blender e as configurações de tamanho vão junto. Então é isso. Veja lá também o nosso vídeo de como trabalhar o Startup File para ele ficar mais confortável para você. Ajuste os tamanhos das coisas e boa sorte. Nos vemos numa próxima.